A ira, o ódio, tomou o coração dos judeus. Aqueles líderes, quando entregaram a Jesus e queriam que ele fosse crucificado de qualquer maneira, estavam cheios de ódio em seu coração, cegaram seus olhos, não queriam ver absolutamente mais nada, como a gente diz, não quero ver mais nada, só aceito uma coisa. Isso é o que acontece quando o coração do homem se enche de ódio e se fecha para qualquer clamor de Deus ou da verdade de Deus. E nós vamos estar lendo estes versículos, do versículo 12 ao versículo 16, e observar a loucura do que eles chegaram a dizer. E é entender, irmãos, que nenhum de nós somos passivos a não cair. Se deixarmos o nosso coração se encher do mal, é como uma erva daninha maligna que nos vai levar a este ponto. Que Deus nos guarde de guardarmos o nosso coração para jamais vivermos tal coisa. Claro que jamais crucificaremos o Messias, isso é um ato histórico que aconteceu, jamais acontecerá, mas muitos morrem, ou seja, a sua vida espiritual neste processo, e que o Senhor nos guarde. Vamos ler, portanto, João capítulo 19, versículo 12 ao 16, e estamos nos últimos versículos antes do texto da crucificação de Jesus, mas ainda aqui estamos diante de Pilatos. Veja lá, versículo 12, eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, do capítulo 19, diz: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, olha a apelação deles, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. A palavra mais forte que os judeus puderam dizer naquele momento foi: não temos rei senão a César. Por quê? Porque todos nós sabemos que os judeus, quando estavam debaixo do poderio romano, eles estavam orando, eles estavam esperando, eles estavam sofrendo, existiam até partições deles, ou partidos, né, deles, os zelotes e etc., e outros, que estavam a ponto de começar uma guerra porque eles não aceitavam estar debaixo do poderio romano. Eles esperavam o seu grande libertador Messias para libertá-lo do poder de Roma. O povo de Israel não se dobrava, não é, nem à religião, nem ao senhorio, né? Ainda que tinham que obedecer por questão de estarem debaixo politicamente de um reinado maior, que eles, no caso, serviam, pagavam impostos, mas eles não se conformavam com esta realidade. Então, esta era uma luta para eles, eles lutavam pela sua liberdade. Eles, em verdade, sonhavam em ter o seu rei, mas claro, quando Pilatos diz: eis aqui o seu rei, e Pilatos já reconhecia, né, por aquilo que nós observamos, que ele concluiu em estar com Jesus, que Jesus era alguém muito especial. Mas na hora que Pilatos usou esta palavra, tocou na ferida daqueles homens, daquela multidão: nós não queremos rei. E eles primeiramente provocaram ao próprio Pilatos, dizendo: este homem se diz rei. E se você liberar ele, você não está sendo amigo de César, você está traindo a César. Então colocou ele numa posição muito difícil. Mas pior do que tudo, quando ele os deu, né, como rei, ele diz: nós não temos a um rei, porque ali eles mesmos estavam pecando contra o seu Deus. Este não é o nosso rei. Nosso rei, disse aqueles homens, é César. Quem era César? Era o seu inimigo. Era aquele que abusava das suas vidas, era aquele que tirava o seu sustento, é aquele que cobrava impostos indignos, era aquele que fazia a vida deles difícil, que queriam em verdade que eles adorassem, tornassem-se pagãos como eles, passaram problemas malignos debaixo
dos Césares, né? Das lideranças romanas, mas dissermos, nós não temos outro rei. Eles podiam ter dito tudo, irmãos. Nós não queremos este rei. Ele não é rei de coisa nenhuma. Qualquer outra resposta seria mais normal, mas jamais eles poderiam ter colocado César saindo da sua boca. Não temos outro rei senão a César. Foi forte demais. Agora a pergunta nós podemos fazer para nós também. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra Senhor trata-se de um senhorio, trata-se de ser rei, dominador, senhor da nossa vida, e nós temos tantos textos bíblicos, né? Paulo mesmo disse servo do Senhor Jesus. Claro que ele nos chama de amigos porque ele diz, eu faço-vos saber o que o Pai me revelou, ou seja, as barreiras, né, do reconhecimento de revelação já foram todas tiradas e ele se apresentou, aleluia, na sua totalidade de revelação para nós, como nunca antes na história. No entanto, a sua posição é de senhorio. O Senhor deve ser rei sobre as nossas vidas, deve ser Senhor, e a palavra Senhor, Adonai, tem esta questão de liderança. Ele deve ser o nosso guia, aquele a quem nós pedimos permissão, aquele que reina sobre as nossas vidas. Mas a pergunta é, quantos de nós no meio evangélico queremos verdadeiramente a Cristo, a Jesus Cristo como nosso rei? O que eu vejo é que muitos querem a Jesus Cristo como um amiguinho, como um parceiro, um companheiro, um amigo que vá ao show gospel comigo, que vai estar no meio da galera comigo, que faça o que eu gosto, que tenha as preferências, que aceite a minha maneira de ser como eu sou. Isso não é rei, isso não é Senhor. E Deus e Jesus Cristo não é isso sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer e pensar que é, e que está tudo bem, que está tudo certo com Deus e conosco, mas a verdade é que não está e não pode estar. Ele não mudou. Até o próprio Pilatos diz, este é o vosso rei. Dele Pilatos, que era um pagão, não era. Mas dos judeus, era para ser, mas eles recusaram. Da igreja, Jesus deve ser o Senhor. Mas a pergunta é, será que nós o temos por Senhor? Para ter dele os seus ditames, a sua ordem, o seu querer, o seu caminho apertado? Ou nós o queremos como um chegado, um abençoador, um homem ou um Deus manipulável que faz o que eu quero, que dá a minha bênção, que usa o vaso para profetizar para a minha vida? Não é assim que funciona. Não adianta nós vivermos nesta fantasia, porque isso não é senhorio de Cristo. Isto não é o senhorio de Cristo. Ou ele é Senhor, aleluia. Nós sempre queremos ver este relacionamento com Cristo no nível mais baixo da amizade, como se fosse de um qualquer como nós. Mas por mais que ele, pelo seu amor na pessoa do Espírito Santo, desça para interceder conosco, como diz o texto aos Romanos, ele, Jesus, é Senhor da nossa vida. E nós temos que respeitar, temer, obedecer, servir, renunciar à nossa própria prioridade. Mas quem quer renunciar nada? Se nós fôssemos confrontados com a realidade de Cristo ser rei sobre nós, quem de nós escaparia daquilo que os judeus fizeram? Esta maneira de evangelho, eu não quero que reine sobre mim. Eu não quero. O meu rei é César, que é o símbolo deste mundo, das comodidades, de uma vida que caminha segundo a nossa felicidade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, a maneira que eu entendo o evangelho. Quantas vezes eu escuto isso de pessoas? Se você entende o evangelho assim, mas não é assim. Irmãos, precisamos de temor. Claro que eu entendo que há diferença de interpretação.
Eu não quero nem dizer que a minha interpretação esteja sempre 100% correta, mas nós nos aproximamos da palavra de Deus com temor, porque Ele é Rei, Deus e Senhor, submissos. Mas o que eu vejo da maioria que vem com essas palavras são pessoas que não querem se submeter. Eles diriam a mesma coisa: dá-me César, dá-me este evangelho falsificado. Mas quanto a este Cristo, de um caminho apertado, nós não o queremos como Rei. No entanto, que Deus guarde a minha e a sua vida, que estamos aqui a cada dia, aleluia, mesmo com poucas forças, num canal de uma irmã desconhecida, mas que tem lido a palavra de Deus, tem demonstrado temor para com ela, aleluia, e você e eu vamos crescendo à luz desta palavra, temendo mais, amando mais, servindo mais e querendo entrar na dimensão de Deus para nós, não de nós para Ele, aleluia, porque Ele é Rei. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e nada do que ninguém aqui pense ou fale ou ache ou deixe de achar mudará aquilo que Ele é. Aleluia! A continuação deste estudo levará-nos à crucificação e à ressurreição do nosso amado Salvador, que foi isso que garantiu a minha e a tua vitória, para que hoje nós tivéssemos esta ousadia. Não de pregar forte, mas de viver em liberdade, mas de sermos verdadeiramente, aleluia, servos dele e ter o privilégio que, para além de servos, ele nos chamou filhos e filhas. Amém.